Hoje vamos recapitular o filme chamado A Vida de Brian. O filme começa na Judéia, sob um céu repleto de estrelas, onde três figuras majestosas, conhecidas como os Reis Magos, seguem uma luz brilhante em direção a um estábulo simples em Belém. Lá dentro encontramos Mandy Cohen, com seu filho recém-nascido, o pequeno Brian. A chegada repentina dos viajantes interrompe o descanso de Mandy, que reage com hostilidade imediata e manda que eles vão embora dali. Contudo, o humor dela muda da água para o vinho no momento em que eles mencionam os presentes que trouxeram, sendo eles ouro, incenso e mirra. Interessada na oferta, ela se torna subitamente hospitaleira e aponta para onde o bebê está. Os visitantes então proclamam que Brian é o Filho de Deus e passam a adorá-lo com diversos louvores. Mas assim que eles deixam o local, o cenário muda para o estábulo vizinho, onde uma luz divina ilumina o verdadeiro Jesus e revela que os Reis Magos erraram o endereço. Ao perceberem o engano, arrancam os presentes das mãos de Mandy e partem apressados, deixando a mãe furiosa para trás. O tempo passa voando em uma sequência animada, que mostra o crescimento de Brian até ele se tornar um homem feito. A história, então, nos leva para a Judéia no ano 33, onde uma multidão imensa se aglomera para ouvir as palavras de Jesus. Brian e sua mãe Mandy estão lá no fundo, numa posição onde mal conseguem escutar o que o Messias diz. A comunicação fica toda truncada e as pessoas começam a ficar tensas, justamente porque ninguém entende direito o que está sendo dito lá na frente. É irônico ver que enquanto Jesus prega sobre a paz, a multidão ali no fundo está trocando ameaças de violência física. No fim das contas, o grupo acaba se dispersando, mas só porque decidem ir assistir a um apedrejamento que ia acontecer ali perto. Brian e Mandy seguem caminhando em direção ao local do apedrejamento, enquanto ela explica que o uso das barbas falsas é necessário, já que a presença de mulheres é proibida nesses eventos. Ao chegarem, encontram até um vendedor oferecendo pedras para a ocasião. A vítima da vez é Matias, que está sendo acusado de blasfêmia simplesmente por ter pronunciado o nome de Deus. A situação fica cômica quando a multidão, composta inteiramente por mulheres disfarçadas de homens, começa a arremessar as pedras antes do sinal autorizado. O oficial tenta desesperadamente controlar a situação, gritando para que ninguém jogue nada. Mas tudo sai do controle quando o próprio oficial comete o erro de dizer o nome proibido e a multidão se volta contra ele, esmagando o pobre homem sob uma pedra gigante. Mais tarde, enquanto caminham pelas ruas de Jerusalém, Brian e a mãe são abordados por um mendigo pedindo esmola para um ex-leproso. O homem relata que sofreu com a lepra por 16 anos, mas foi curado milagrosamente por Jesus, o que ironicamente acabou com seu meio de sustento. O ex-leproso reclama que Jesus é um benfeitor que só atrapalha e que agora ele não sabe o que fazer da vida. Brian tenta se afastar, mas o mendigo insiste em pechinchar o valor da esmola, até que Brian cede e lhe dá uma moeda. Quando chegam em casa, Brian começa a desabafar sobre o quanto odeia os romanos, mas Mandy o surpreende dizendo que ele é parte romano também. Ela confessa que o pai dele era um centurião chamado Malandrus Maximus, deixando Brian completamente devastado com a notícia. Ele nega essa herança com todas as forças, gritando que é judeu e se recusando a aceitar qualquer ligação com os opressores. Ainda transtornado, Brian vai até o Coliseu, onde encontra um grupo político chamado Frente do Povo da Judéia. A reunião toma um rumo estranho quando Stan anuncia que quer ser mulher e ser chamado de Loreta, reivindicando seu direito de ter filhos. Reg tenta usar a lógica, argumentando que Stan não pode gestar por não ter útero, mas Judith sugere que eles lutem por esse direito de qualquer forma como um símbolo contra a opressão. Brian tenta se juntar a eles, declarando seu ódio pelos romanos. No início, Reg o rejeita, achando que ele é da Campanha de Libertação da Galileia, um grupo rival que eles desprezam tanto quanto o Império. Mas Brian prova a intensidade de sua revolta e é aceito sob a condição de completar uma missão de teste. Enquanto tudo isso acontece, um judeu é jogado na arena para lutar, mas vence o combate de forma inusitada, apenas correndo em círculos, até que o gladiador sofre um ataque cardíaco e morre sozinho, permitindo que o homem comemore a vitória sem ter feito nada.
Quando a noite cai, Brian parte para cumprir sua missão de pichar slogans contra os romanos nas paredes do palácio do governador. Ele acaba sendo pego no flagra por um centurião que curiosamente não o prende de imediato. Em vez disso, o soldado age como um rigoroso professor de latim e fica indignado com a gramática errada de Brian. Ele corrige a frase para Romani ite domum, que significa "Romanos voltem para casa", e como punição, obriga Brian a escrever a versão correta 100 vezes nas paredes do palácio até o amanhecer. Assim que ele termina, os soldados que o vigiavam vão embora, mas um novo grupo de guardas aparece e, ao verem o vandalismo, começam a persegui-lo. Durante a fuga desesperada, Brian acaba sendo salvo por Judith. Ao mesmo tempo, acontece uma reunião da Frente do Povo da Judéia, onde o grupo planeja sequestrar a esposa de Pôncio Pilatos. Durante a conversa, Reg faz a famosa pergunta retórica sobre o que os romanos já fizeram por eles. Para a frustração dele, os membros começam a listar uma série de benefícios reais, como o aqueduto, o saneamento, as estradas, a medicina e até o vinho. Tentando salvar o argumento, Reg reformula a questão tirando tudo isso da lista, mas um membro responde que eles trouxeram a paz, e Reg é forçado a concordar a contragosto. De repente, ouvem uma batida na porta, e todos correm para se esconder. Mas o alívio é geral quando descobrem que são apenas Brian e Judith, avisando que a missão foi cumprida e oficializando a entrada dele no grupo. Naquela noite, a Frente do Povo da Judéia consegue se infiltrar no palácio e avança até o corredor que leva aos aposentos da esposa de Pilatos, prontos para executar o sequestro. A surpresa acontece quando eles dão de cara com os rivais da campanha de libertação da Galileia, que tiveram exatamente a mesma ideia. Em vez de unirem forças, os dois grupos começam a discutir sobre quem pensou no plano primeiro, e a discussão logo escala para uma briga física violenta. As duas facções judaicas acabam se matando ali mesmo, ignorando completamente o inimigo comum, enquanto os guardas romanos chegam e assistem à cena sem acreditar no que veem. Como único sobrevivente do confronto, Brian é capturado e arrastado para a sala de audiências de Pôncio Pilatos. O governador tem um problema de fala peculiar que o faz trocar a pronúncia das letras e começa a interrogar o prisioneiro. Tentando se salvar, Brian mente dizendo que é romano, e quando questionado sobre o nome do pai, responde que ele se chamava Malandros Maximus. O centurião intervém sugerindo que aquilo soa como um nome de piada tal qual Grandes Pintos. Para surpresa de todos, Pilatos revela que realmente tem um grande amigo em Roma, com esse nome, o que provoca risos contidos e sufocados entre os guardas. Sem perceber o motivo da graça, Pilatos repete o nome várias vezes, testando a compostura dos soldados. A situação sai de controle de vez, quando ele menciona o nome da esposa de seu amigo, a senhora Incontinência Nádegus, fazendo com que os guardas explodam em gargalhadas incontroláveis. Aproveitando o caos e a distração geral, Brian consegue escapar da sala e foge do palácio. Em uma fuga alucinada, Brian sobe em uma torre e acaba caindo, mas em uma reviravolta absurda é abduzido por alienígenas. A viagem dura pouco, pois a nave é abatida e ele despenca de volta à Terra. Desesperado, ele corre para o mercado tentando comprar uma barba falsa às pressas, mas o vendedor se recusa a fechar o negócio rápido e insiste que eles precisam pechinchar. O comerciante o obriga a passar por todo o ritual da barganha, chegando a insultar a própria mercadoria, até que finalmente Brian consegue a barba e ainda leva uma cabaça de brinde. Ele retorna para a sede da Frente do Povo da Judéia, onde encontra todos escondidos com medo dos romanos. Um centurião aparece com a tropa para inspecionar o local e vai embora, mas volta logo depois, encontrando apenas uma colher perdida antes de sair de vez. O azar de Brian continua, e ele despenca de seu esconderijo, caindo bem no meio de um grupo de profetas de rua. Para se misturar e despistar os guardas que o caçam, ele começa a pregar, improvisando uma parábola incoerente sobre servos e soltando frases de efeito como "não julgue os outros para não ser julgado". Quando os guardas finalmente se afastam, Brian tenta encerrar o show e ir embora. Mas a multidão começa a segui-lo, convicta de que suas palavras confusas são pura sabedoria divina. Ele tenta despistá-los sem sucesso e a situação piora quando veem a cabaça que ele vendeu nas mãos de um homem e a declaram como a cabaça sagrada. Outro seguidor pega uma sandália que Brian deixou cair e proclama que eles devem seguir aquilo.
O grupo então se divide instantaneamente em facções teológicas rivais, com os seguidores da cabaça e os da sandália discutindo fervorosamente sobre a interpretação correta dos sinais deixados por ele. Em sua fuga, Brian corre para o deserto e pula dentro de um buraco que servia de lar para um eremita ascético chamado Simão. O problema é que ele pousa bem em cima do pé do eremita, que grita de dor e acaba quebrando um voto de silêncio que mantinha bravamente há 18 anos. Não demora muito para a multidão avistar Brian no buraco e correr na direção dele. A confusão só aumenta, pois quando Brian manda que eles vão embora, as pessoas interpretam o gesto como uma bênção divina. Eles reclamam da fome depois da longa caminhada, e quando Brian aponta para um simples arbusto de zimbro, a multidão acredita estar presenciando um milagre de multiplicação de alimentos. Simão fica furioso, gritando que aquilo é dele, e tenta afastar os invasores. Para completar a cena, um cego aparece dizendo que foi curado, mas acaba caindo dentro do buraco. Mesmo assim, o povo interpreta isso como mais um sinal miraculoso, aclamando Brian como o Messias. Ele tenta negar, mas a multidão argumenta que apenas o verdadeiro Messias negaria sua própria divindade. Já sem paciência, Brian cede ao sarcasmo e admite que é o Messias o que faz o povo explodir em celebração. O eremita tenta desmentir tudo atacando Brian, mas a multidão o declara herege e o arrasta dali para matá-lo. Assim que a poeira baixa e o povo se afasta, Judith aparece no local. Brian volta para a casa da mãe e passa a noite com Judith. Ao abrir a janela na manhã seguinte, ele toma um susto ao se deparar com uma multidão gigantesca que lota a praça inteira, apenas aguardando sua aparição. Mandy fica furiosa com a aglomeração e grita com o filho antes de ordenar que o povo se disperse, mas eles insistem em ver o Messias. É nesse momento que Mandy solta a frase icônica dizendo que ele não é o Messias, e sim um menino muito levado. Brian acaba sendo forçado a falar com a multidão e tenta explicar que eles não precisam segui-lo, pois todos são indivíduos livres. A massa responde em uníssono, concordando que sim, todos são indivíduos, o que torna tudo mais absurdo quando um homem solitário lá no meio grita discordando e dizendo que ele não é. Sem paciência, Mandy tira o filho da janela e manda todo mundo ir para casa. Brian tenta passar pelas pessoas que imploram por milagres, mas logo é capturado pelos romanos e é novamente levado para a prisão e sentenciado à crucificação. Ao mesmo tempo, Pilatos discursa para o povo, anunciando o costume de libertar um prisioneiro na data festiva. A multidão percebe o problema de fala do governador e começa a gritar nomes cheios da letra R, como Roger e Roderick, apenas para zombar dele. Pilatos fica confuso e irritado enquanto o povo ri da cara dele. No meio da confusão, Judith grita para soltarem o Brian e a multidão começa a entoar o nome dele em coro. Exasperado e querendo acabar com aquilo, Pilatos ordena a libertação de Brian. Enquanto isso, Brian e os outros condenados carregam suas cruzes pelas ruas até o local da execução onde são crucificados. O centurião e seus homens se dirigem para o local e perguntam quem é Brian. Um homem brincalhão resolve fazer graça e diz que ele é o Brian. E logo os outros prisioneiros entram na onda, gritando que também são ele. O resultado é que o prisioneiro piadista acaba sendo solto pelos guardas, ignorando seus protestos tardios, enquanto o verdadeiro Brian perde sua única chance de liberdade. Abandonado à própria sorte, ele vê seus aliados aparecerem um por um, mas nenhum move uma palha para ajudá-lo de verdade. Primeiro surge, à frente do povo da Judéia, mas em vez de um resgate heróico, Reg apenas lê uma declaração oficial agradecendo a Brian pelo seu martírio. Eles cantam uma música de despedida e vão embora, deixando-o lá. Logo depois, chega o Esquadrão Suicida, da Frente Popular da Judéia, que anuncia seu propósito e comete suicídio coletivo ali mesmo aos pés das cruzes. Em seguida, Judith aparece e diz que o sacrifício de Brian é algo maravilhoso, antes de também partir. Finalmente, sua mãe Mandy chega, e em vez de consolar o filho, ela o repreende dizendo que ele pode muito bem ficar ali e ser crucificado, resmungando que lavou as mãos em relação a ele. Brian está completamente sozinho e condenado a uma morte lenta, até que o prisioneiro na cruz ao lado, o Sr. Tiki, tenta animá-lo e começa a cantar.
A canção sugere que, como a vida é absurda e a morte é certa, o melhor a fazer é encarar tudo com um sorriso no rosto. Aos poucos, todo o Monte de Cruzes se transforma em um grande coro, assobiando e cantando alegremente, encontrando otimismo na situação mais desesperadora possível, enquanto a câmera se afasta lentamente, mostrando dezenas de homens crucificados cantando em uníssono. Espero que tenham gostado. Até a próxima!